A paz do Senhor para todos, indistintamente. Vamos ler a palavra de Deus hoje, um texto bastante complicado, um pouco complexo de compreensão, no Êxodo 12, que fala da Páscoa. A instituição da Páscoa é, na minha Bíblia, a epígrafe, para aqueles que gostam de chamar, o título é a mesma coisa. O título no Êxodo, capítulo 12, versículo 1 é a instituição da Páscoa, é o título, né? Diz assim: E disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal mês, o principal dos meses, será o primeiro do ano. Fala a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 dias desse mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quanto basta para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar o cordeiro ou um cabrito, guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará o crepúsculo da tarde. Tomarão o sangue e porão nas ambas as ombreiras e nas vigas das portas, nas casas em que comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, cozido em água, porém assado no fogo. E a cabeça e as pernas e a fissura, Nada deixareis dele até pela manhã. E o que, porém, ficar pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira comereis ambos cingidos, sandálias nos pés, cajado nas mãos, comê-lo-eis às pressas a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Aqui tem como nós estamos que todo mundo só fala em Páscoa, Semana Santa, Semana Santa. O que eu acho interessante é que um ano, nas minhas contas, tem 52 semanas. Por que só uma é santa? Todas elas feitas pelo Criador. Aí falamos de Páscoa. O que me dói é que nós estivéssemos falando com uma geração completamente analfabeta. Poderíamos nos conformar, porque diríamos: não, foram os grandes pensadores que jogaram essa mensagem, mas eles não têm como confirmar. Mas numa época da internet, numa época da informação automatizada, a quantidade de informação que chega a nós é tão grande que às vezes nem tempo de processar nós temos. Então é uma velocidade muito grande. As pessoas falam em Páscoa, quando na verdade estava se referindo a confundir Páscoa com a ceia do Senhor. Eu no mínimo não conhecia a Bíblia, mas a Bíblia não está ensinando. E a história do peixe na Páscoa? Bíblia não é. É uma invenção de grupos religiosos para incentivar o capitalismo. A Páscoa como está aqui, pega a sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo 12, e comece a ler. Como foi instituída a Páscoa? A Bíblia diz que Deus escolhe os filhos de Moisés para libertar os filhos de Israel, pois há 430 anos. A Páscoa foi realizada exatamente, a primeira Páscoa, 430 anos após José entrar no Egito.
A Bíblia diz que no dia que completou 430 anos, Deus o tirara, no dia exato. E ali, naquela noite, Deus mandou fazer um grande ajuntamento por família ou por mais de uma família. Certo é que aquele banquete não era bem um banquete. Era muita carne para ser comida, mas não era carne para ser comida prazerosamente. Como se banqueteiam hoje nas festas em que Jesus fica de fora. A Páscoa era celebrada com carne assada, podia ser da ovelha ou das cabras. Mas certo é que não podia quebrar sequer um osso. Não podia, tinha que comer aquela carne. E o que pegava aquela carne, assava aquela carne. Depois havia uma erva lá muito amarga. Depois daquela carne bem assada, tinha que ser bem assada, envolvia em um molho de uma erva amarga mesmo. As pessoas que comiam a Páscoa, não era um banquete, era memorial. Era um memorial que não era fácil de ser seguido, pois era uma coisa muito amarga. Era para retratar. A Páscoa era uma retratação, uma lembrança viva do sofrimento escravo do Egito. Logo não era coisa boa. Então tinha que comer aquela carne envolvida em ervas amargas. Comia a noite toda e a primeira Páscoa foi realizada assim. E eles, cada um pronto, como dizemos na nossa linguagem de hoje, com as mochilas nas costas, com o cajado na mão, esperando só Deus dizer, parte. Na hora que eu ordenar, você vai sair. Então você tem que estar com as malas prontas. Fique pronto, porque você não sabe a hora que eu vou ordenar. Então vocês comem, o resto que sobrar vocês queimam, não pode ficar para o outro dia. E só pode os filhos de Israel comer. Só. Nem os estrangeiros, nem os escravos comem. Tem que ser só os filhos de Israel. E isso aconteceu a primeira Páscoa desse jeito. No dia que completou 430 anos da escravidão egípcia. Que significa o dia que o anjo passou, por isso que chama de Páscoa, e feriu todos os primogênitos, desde os animais até o homem. E Deus ordenara a Moisés, colocara na lei depois, que todos os anos os israelitas deveriam comemorar, deveriam retratar, deveriam viver esta data. Mas não era um banquete, não, irmão. Era um encontro de consagração, era um encontro de lembranças, não lembranças boas, mas lembranças amargas, para que o homem nunca esquecesse do que já foi escravo alguma vez. Então a Páscoa, a ceia do Senhor não foi aquela que Jesus realizou com pão. A Páscoa não. A Páscoa era realizada com carne assada e envolvida em ervas amargas. As pessoas não comiam sentindo prazer, de hipótese nenhuma. Elas comiam como que estivessem tomando um remédio terrível, engolindo, mas teria que comer porque era lei. E ali ela estava lembrando, era assim o meu sofrimento quando escravo no Egito. Era assim que nós vivíamos no Egito. Então a Páscoa, eu não posso comemorar a Páscoa porque não sou israelita. Meus descendentes nunca estiveram lá escravos no Egito. Porque meus descendentes, pela parte da minha mãe, são os portugueses, e pela parte do meu pai, são os espanhóis. Eles nunca não somos descendentes. A Páscoa é para ser comemorada pelos descendentes de Israel. Até Jesus se comemorava lá. Provavelmente aqueles que não aceitam Jesus, que não aceitaram, que esperam o Messias, continuam fazendo, mas a Páscoa é uma festa genuinamente dos judeus. Além de ser genuinamente dos judeus, ela tem especificidade que não pode ser quebrada. Não é peixe. Me mostre qual é a Bíblia. Pegue a tua Bíblia aí na tua casa, por favor. Eu sei que você sabe ler, que você é uma pessoa inteligente. Pegue a sua Bíblia.
Abra no livro do Êxodo, que está falando da primeira Páscoa. E daí você pode pegar uma referência para todas as Páscoas que todo ano foram realizadas. Vê se era peixe ou era carne assada. O que temos hoje é a festa da luxúria, a festa dos deuses satânicos, onde um quilo de peixe chega a custar 80, 100 reais. O quilo de camarão fica por aí. Essa festa é para Cristo, é comemoração? Não. Jesus era simples. Jesus andava no meio do povo, comia com o povo, certas feitas, nem comer ele comia. Passava até fome. Essa luxúria de hoje, vamos celebrar, primeiro porque a Páscoa não é nossa. Eu não sou judeu, não sou israelita. Eu não nasci lá, meus descendentes não foram escravos. Então, brasileiros, você não tem Páscoa para você. As Páscoa é uma festa exclusiva do povo judeu. Então vamos trazer também aqui para nós a festa do Pentecoste. Não é verdade? A festa depois da colheita, vamos trazer para nós também. Porque se já trazemos a Páscoa. Agora hoje, o que estamos comemorando? O que estamos comemorando nessa mesa farta? De peixe de 100 reais o quilo, 80 reais o quilo, 50 reais o quilo. De camarões que não dá nem para dizer. De coisas que são uns poucos privilegiados têm condição de ter na tua mesa. Esta é a nossa Páscoa. Uma Páscoa, não, primeiro que não é a de Jesus, porque a que Jesus ordenou para os judeus era com carne de cabrito ou de ovelha, assada e envolvida em ervas amargas. O que vemos hoje é uma festa profana, ligada a muito vinho, a muita bebedice, a muita luxúria e a ostentação de poder. Mas o povo quer assim. O povo não quer a palavra de Deus. Você quer mesmo celebrar uma Páscoa? Você tem certeza que você quer? Vamos de novo. Leia no livro do Êxodo. A saída do povo de Israel. Como se comemora uma Páscoa. Depois pergunte ao seu dirigente. Onde é que está na Bíblia? Pergunte ao seu representante. Não tenha vergonha não, pergunta a ele onde é que está escrito na Bíblia que a Páscoa era celebrada com peixe. Onde é que houve as alterações na Bíblia? Onde é que o povo judeu mudou isso? Porque a Páscoa, nós não podemos mudar uma festa dos judeus. Pergunte ao seu líder religioso. Onde é que está isso na Bíblia Sagrada? Porque todas as Bíblias, todas, vai estar escrito que a Páscoa foi celebrada. Observe aqui no livro do Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo 12. Como é que está escrito? Olha a epígrafe aqui. Está escrito o quê? Leia na sua casa. Mas pelo amor de Deus, não seja mais um ignorante.